Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 6. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é vontade mortal. A queda de Lúcifer é um grande enigma para os teólogos e para todo aquele que gosta de inquirir a razão de ser da existência do mal. Eu parto hoje do princípio de que o diabo tenta Jesus nos moldes da tentação em que ele mesmo caiu. Como ele foi tentado, ele tentou primeiramente Adão, fazendo ele acreditar que comendo do fruto iria ser divinizado. O diabo estava certo de que Jesus cairia assim como Eva e Adão caíram. O preço da queda, meus amados, de Lúcifer e de Adão foi altíssimo, incalculável. Afetou toda a criação de Deus. Quando nós podemos pensar que essas tentações são sutis, inocentes, sem nenhum peso moral, sem nenhuma questão ética, aí é que nós nos enganamos. Lúcifer, ou o diabo, vem para Jesus com o melhor que ele tem para derrubar o mestre. Onde está a nossa dificuldade em entender porque o diabo não pode voltar a ser Lúcifer e Adão não pode voltar a ser Adão? A dificuldade de entendermos está no fato de que a comunhão que nós temos com Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, está muito aquém da intimidade que Lúcifer e Adão tiveram. Aí é que está a diferença. Lúcifer ministrava diante do trono do Deus Altíssimo. Adão passeava com Deus na viração do dia. Ele caiu, Lúcifer, porque ele agiu fora da esfera de ação mediada pela comunhão que tinha com Deus Altíssimo. Isso aqui é muito importante se entender. Ele agiu fora da esfera mediada pela comunhão com o Deus Altíssimo. Agora, podemos perguntar por que Jesus não caiu. Olhando para a palavra, nós vamos entender por que Jesus não caiu. Havia uma proteção, havia uma maneira de proteger Jesus determinada no seu coração, na sua mente. Em João 5,19, a gente pode ler na palavra quando ele diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Preste atenção à determinação do Senhor Jesus. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Meus amados, nada do que Jesus faz surge de si mesmo. Jesus nunca fez o que ele quis, sempre fez o que o Deus Pai queria que fizesse. Pelo fato, meus amados, de a vontade de Jesus estar completamente submetida à vontade de Deus, é que vemos Deus nele. A essência da tentação do diabo, pelo menos 2 vezes aqui em Mateus, consecutivas no texto, é tentar fazer com que Jesus quebre o lacre de proteção da comunhão com o Pai, agindo por conta própria e por sua própria vontade, independentemente do Pai. Por que nós não sentimos de perto as consequências de agirmos por conta própria? Porque simplesmente a comunhão que temos é muito superficial, mas à medida que cada um se achar mais próximo de Jesus, verá que a proteção da vida de Jesus será também a sua proteção. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, aleluia. O Deus Pai conduzia Jesus no que dizer e no que fazer. Jesus deve ser o nosso guia, o nosso exemplo. A tentação é sutil porque não há nenhuma conotação moral em transformar pedras em pães, mas o fato de Jesus agir por conta própria seria o bastante para uma queda devastadora, sem recuperação.
Que referência bíblica, meus amados, nós poderíamos dar para sustentar nossa argumentação? O fato de Hebreus capítulo 6, quando ele diz assim: ora, para aqueles que uma vez, preste bem atenção que diz o texto bíblico de Hebreus capítulo 6, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram e fizeram o que queriam fazer, a sua vontade própria, entre parênteses, é que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Isso aqui é forte demais, igreja. Esse texto de Hebreus capítulo 6. Se você se lembrar de Esaú, quando ele troca, meus amados, a primogenitura por um prato de lentilhas, por um guisado, diz a palavra de Deus que ele, embora procurasse com lágrimas o arrependimento, não encontrou. Meus amados, não teve como retroceder. Esaú não teve como retroceder e tomar a primogenitura de volta. O mesmo fato, meus amados, Moisés, a comunhão que tinha com Deus, quando Deus ordena que ele fale para a rocha, Moisés bate 2 vezes na rocha, e Deus determina, em virtude da desobediência, porque Moisés fez a sua própria vontade, determina que Moisés não entre na terra. É por isso que diz o texto: você, Moisés, vai levá-los para a terra que prometi, mas você não entrará na terra. A vontade mortal, meus amados, é toda a nossa vontade que opera contra a própria oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode-se pensar que Deus puniu muito severamente Moisés, mas na verdade poderia ser muito pior, em virtude da própria, ou eu diria, em virtude da profunda comunhão que Moisés tinha com Deus. No caso de Nadab e Abiú, os dois morreram oferecendo fogo estranho, quando eles fizeram a própria vontade durante a celebração ao Deus vivo no santuário do Senhor. Então o fato de não estar na vontade de Deus trouxe-lhes morte. Agora, eu diria àqueles que me ouvem hoje, para encerrarmos essa reflexão, Deus nos chama para uma profunda comunhão, Deus nos chama para uma intimidade maior, mas à medida que você cresce, perceba que muito menos da sua vontade você pode realizar, e mais da vontade dele nós nos obrigamos a realizar para a nossa própria segurança. Eu quero concluir dizendo nesta reflexão, meus amados, que é muito importante termos intimidade e comunhão com Deus, mas devemos estar conscientes de que esta intimidade nos trará a consciência de que a nossa vontade, a vontade particular, pessoal, ela pode ser letal na nossa vida espiritual, com consequências drásticas para cada um de nós. Atentemos para aquilo que a palavra nos ensina hoje. Fazer a vontade própria, em algumas circunstâncias, pode significar morte espiritual. Que Deus pois nos abençoe. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus pois nos abençoe. Amém e graças a Deus.